Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Alice. Eu sou a Carol. E esse é o canal Filhas de Axé. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a Umbanda. A Umbanda, ela é uma religião afro-brasileira que consiste no culto de orixás, guias espirituais e no sincretismo com o catolicismo. Esse sincretismo surgiu principalmente porque quando os escravos vieram da África, eles não podiam cultuar os seus orixás livremente. Eles tinham que esconder de alguma forma porque eles tinham medo de ser castigados e os senhores não aceitavam esse culto também. Então, eles sincretizaram as imagens dos orixás nos santos da Igreja Católica. Então, quando eles fossem rezar, eles rezavam com as imagens, do catolicismo, só que eles pensavam nos orixás, pensavam no culto da nação. Então, os africanos e os indígenas se uniram muito nesse momento, porque os dois estavam sendo oprimidos pelos senhores. Só que na hora que os senhores viam eles rezando, eles pensavam que era pros santos católicos, né? Só que na verdade não. E com isso, o culto dos africanos e dos indígenas foram se fortificando mais no Brasil. E com isso veio o candomblé e, ao passar dos anos, isso foi se espalhando pelo Brasil inteiro. A Umbanda realmente foi criada aqui no Brasil. Ela foi criada dia 16 de novembro de 1908. Foi através do caboclo do Zélio Fernandino de Moraes. Era o caboclo das 7 encruzilhadas. Ele estava numa sessão espírita, numa sessão espírita, e aconteceu uma manifestação lá. Só que os médiuns espíritas e nas suas sessões, eles não trabalhavam com caboclos e preto velho. E na hora que o Zélio recebeu, pela ignorância deles, dos espíritas, eles tiveram um certo preconceito e tentaram reprimir. Mas o engraçado é que quando o Zélio recebeu o guia dele, outros médiums espíritas também começaram a sentir energia e teve alguns que não conseguiu controlar, tem relatos disso. E teve alguns médiums que recebeu o preto velho, outros receberam caboclos. Só que aí o Zélio em si foi bem reprimido e convidaram eles a se retirar da sessão. Porque acharam que eram tipo espíritos de baixa vibração. Que eles não eram evoluídos, sabe? Aí veio o preconceito, porque os pretos velhos foram escravos em vidas aqui na Terra, quando eles eram encarnados. E os caboclos eram os indígenas. Então, pra eles não tinham um grau evolutivo pra vir aqui na Terra conversar com a gente. Então, eles foram repreendidos. Mas uma coisa que eu queria citar foi o que o caboclo das 7 encruzilhadas falou. Ele teve um médium de incorporação espírita que meio que entrevistou ele, começou a fazer umas perguntas, e foi aí que ele falou o nome dele e tudo mais. Só que nessa parte, quando eles começaram a reprimir, o caboclo falou assim, do livro Iniciação à Umbanda. O caboclo das 7 encruzilhadas, o guia do Zélio, falou: Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador universal. Rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos se tornam iguais na morte. Mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferença entre os vivos, procuram levar essas mesmas diferenças até mesmo além da barreira da morte. Por que não podem nos visitar esses humildes trabalhadores do espaço, se apesar de não haverem sido pessoas importantes na Terra, também trazem importantes mensagens do além? Por que não os caboclos e pretos velhos? Acaso não foram eles também filhos do mesmo Deus? Isso eu acho, um tapa na cara, sabe? Porque realmente a gente tem preconceito aqui na Terra. E, além disso, a gente quer levar o preconceito pro astral, gente, decidindo qual espírito pode ou não. E é realmente o que ele falou, né? São filhos do mesmo Deus, e se foi permitido eles virem aqui, foi permitido por Deus. Numa sessão espírita que eles deviam estar pregando a caridade, eu acredito que eles estavam. Sim. Mas só que apareceu um espírito que aparentemente era um espírito humilde, assim. Receber um escravo pra eles
Era tipo, ai, esse espírito não tem evolução pra poder falar com a gente ou ajudar a gente. Então, depois da vinda do caboclo das 7 encruzilhadas, a Umbanda foi formada junto com o espiritismo, com os rituais africanos e com a pagelança indígena. Dentro do terreiro, nas giras, acontece o atendimento pelos guias. Por exemplo, os pretos velhos que a gente estava falando. Eles trazem ensinamento de perdão, de humildade, de amor. E não é porque eles foram escravos em outras vidas que eles não são pessoas elevadas, igual a gente estava falando. Muito mais por isso, né? Que são espíritos que foram escravos e ainda assim eles vêm aqui para ajudar as pessoas. Ou Eles seja, vêm trazer o perdão, porque eles não sentem rancor, não sentem mágoa em nada, porque eles evoluíram no plano espiritual. acredito também que depois de muitas encarnações, eles Sim. atingiram Nossa Senhora. esse nível espiritual. Então, eles também trazem da cultura deles o cachimbo, que eles usam para limpar a gente pela fumaça. Trazem as ervas, a alfazema, e limpam o nosso corpo, nossa alma. E conversam com a gente enquanto vão limpando. A gente sai de lá super bem. Dentro desses guias também tem os caboclos, que também trazem coisas da cultura deles. Eles trazem, tipo, palavras de força, pra não desistir, de esperança. É o guia que você sente mais, assim, que você é capaz. Que tá lá do seu lado. Que você é capaz, assim, nossa, quando eu vou pedir força, eu direto penso em caboclo. Porque você pensa num índio forte que tá lá do seu lado te protegendo. E além desses, tem os baianos, os ciganos, boiadeiros, marinheiros, Exu, pombagira e as crianças. Então, a Umbanda desde o começo foi criada com esse propósito da caridade, de ajudar os outros sem pedir nada em troca. Ser igual, todo mundo ser igual. De cuidar dos problemas espirituais, dos mais leves até os mais pesados. E é nisso que o pessoal confunde. Tipo, porque a Umbanda ficou muito mal falada por aí. Porque quem não é da religião acaba falando que é coisa do demônio, que é coisa ruim, que é macumba. Macumba é instrumento, tá, gente? E a gente não faz nada de mal, a gente só faz o bem. Que essa é a intenção da religião, por isso que ela foi criada. A Umbanda, ela é uma religião monoteísta, que também dá muita confusão, todo mundo acha que não, que a gente acredita em vários deuses, mas não, a gente acredita em um Deus só, que a gente cultua e chama como Olorum ou Zambi. E os orixás, que falam dos outros deuses, eles não são deuses, eles são energias, são vibrações puras da natureza. Foi Deus que fez, como ele transmite a si mesmo através da natureza. Então, os orixás, eles são vibrações. No terreiro, a gente chama os orixás pra vir trazer o seu axé, abençoar. Muitas vezes são eles que vêm pra limpar, assim, bastante. E a gente, na verdade, a gente não incorpora eles como incorporam os guias. Porque eles são muito mais elevados do que os guias, até porque eles não são espíritos. Eles são, como eu disse, vibrações, são energias. É como se fosse uma hierarquia. Existe Deus, os orixás e os guias espirituais. E como funciona isso? Como não é uma incorporação, é mais você sentir aquela energia. Porque entendeu? eles não conversam, eles não atendem, eles só vêm pra limpar não dá realmente. passe, só vem pra limpar e fortalecer. Vocês já ouviram falar que algum santo católico é tal orixá? Isso acontece por causa do sincretismo, que a Kai explicou no começo do vídeo. Então, os escravos, eles iam, por exemplo, cultuar Ogum. Eles olhavam para uma imagem de São Jorge. É por isso que tem essas semelhanças. Oxóssi é São Sebastião, por exemplo. Yansan é Santa Bárbara, Oxalá é Jesus Cristo. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre todos os orixás, todos os guias. Esse vídeo sobre o que é a Umbanda foi mais um resumo, porque geralmente quem tá procurando nosso canal é porque tá começando o terreiro agora, ou porque tá com curiosidade de conhecer a Umbanda. A gente criou o canal com o intuito de ir mostrando pra vocês, apresentando pra vocês a Umbanda como se fosse um passo a passo, desde o começo, pra ninguém ficar perdido. Então, se você gostou, deixa o seu curtir, se inscreva e deixa um comentário. Ativa o sininho. Aquelas. E deixa um comentário, se possível, com alguma sugestão, crítica
ou elogio. A gente vai deixar nosso Facebook aqui embaixo de novo pra vocês chamarem a gente se quiserem conversar sobre a Umbanda. A gente gosta bastante de falar sobre a Umbanda. Pra fazer alguma crítica, elogio também. É isso. Tchau!